De volta ao seu programa. Hoje a gente está falando sobre mudanças na carreira. E aí eu estou fazendo você relembrar uma antiga pergunta que você respondeu várias vezes. O que você quer ser quando você crescer? Hoje eu estou te perguntando o que você sonhava em ser quando você, de repente, tivesse a idade que você tem hoje, o que você sonhava em ser quando você tivesse já uma carreira estabelecida. Responde pra gente no Twitter, @seuprograma, e no facebook.com/seuprograma. A gente está esperando a sua participação. Esse é o assunto de hoje aqui do seu programa, mudança de carreira, mudança de profissão, mudança nos rumos da vida. Estou recebendo aqui o Agostinho Caporali. Falei certo? Falei, né? Seja muito bem-vindo. O Agostinho é psicólogo, ele é pós-graduado pela USP em terapia comportamental e também tem uma pós-graduação pela PUC em terapia familiar. Perfeito. O Agostinho, me fala o seguinte, você também veio falar sobre esse assunto aqui de mudança de carreira, tal, tem várias perguntas para fazer, mas você também teve mudança na tua carreira. Tive sim. Tive várias mudanças durante a minha vida. Então não foi uma só, foram várias. Foram várias mudanças. Hoje eu trabalho com muitos jovens, nós fazemos orientação profissional. E quando você pensa em orientação profissional, você fala assim, é jovem, 17, 18 anos, está iniciando, com dúvida de que faculdade. Mas é muito comum receber no consultório, às vezes, pessoas mais velhas, acima de 30 anos, que já tentaram carreiras que não foram bem sucedidas e estão totalmente perdidas. E voltam em busca de ajuda para se posicionar, para se achar. Mas essa necessidade, esse desejo de mudar de carreira, é porque não tiveram uma carreira bem sucedida, bem estabelecida, ou é porque eles realmente não se sentiam felizes desenvolvendo aquele trabalho? Ou as duas coisas? Eu acho que um pouco dos dois. Uhum. No meu caso, a minha primeira profissão, eu fui mudando de área e foi muito interessante, que na minha primeira profissão não tem nada a ver com o que eu sou agora, nem a primeira nem a segunda. Eu fui eletricista de manutenção, trabalhei numa siderúrgica por 6 anos. Dentro dessa empresa, eu alcancei o máximo do sucesso que eu podia ter naquela profissão. O próximo passo meu seria de encarregado. Um dia eu estava sentado na minha sala e pensando um pouco na minha vida, eu tinha 26 anos e pensei, daqui a pouco eu estou com 40 anos, a vida passou e eu vou estar aqui rezando para ninguém me mandar embora e torcendo para a aposentadoria chegar logo. Eu pensei, mas será que é só isso que eu quero da vida? Não é muito comum um jovem de 26 anos conseguir fazer essa análise, né? Verdade, mas aquilo me incomodava. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que se eu tinha que tentar alguma coisa, alguma mudança, era aquele momento, que eu era solteiro. E se tudo desse errado, o máximo que podia acontecer era eu voltar a ser empregado. Era voltar onde eu estava. Porque o conhecimento, ele ia comigo. E aí você resolveu trocar? Saí e fiz uma mudança radical, porque eu tinha uma paixão por conhecer o Brasil e ser caminhoneiro. E comprei um caminhão e fui viver essa paixão. Fui viver esse sonho e foi uma experiência maravilhosa. Você ficou quanto tempo como caminhoneiro? Eu fiquei 4 anos como caminhoneiro. E aí, como que foi para a psicologia? Então, eu larguei o caminhão por causa da minha filha. Uhum. Eu fui viajar, fiquei 42 dias viajando, ela adoeceu, chamava papai, quando eu cheguei de viagem, falei, aqui acabou minha carreira de caminhoneiro. Chega. Né? Eu quero viver, eu quero ver uma família, eu quero ver filho crescer, eu não quero ser só provedor. Claro. E aí eu montei uma autopeças e comecei a mexer, a vender peças de carro. Que eu pensava, vou voltar a trabalhar em fábrica de novo? Não. E aí tive uma autopeças. E eu sempre fui muito focado, muito ligado em ações sociais. Eu sempre achei que todo brasileiro tem a obrigação de fazer alguma coisa pelo outro. Uhum. E eu estava montando junto com um amigo, nós estávamos montando uma casa-abrigo para 100 crianças. E ele tinha uma ideia, todo esquematizado, como a gente queria aquela casa, abrigo, como deveria ser. De repente, alguém me pergunta, o que você entende de criança? Tecnicamente, amor eu sei que você tem, mas tecnicamente, como você vai ajudar essas crianças? Falei, peraí. Então vamos lá para psicologia. Vou fazer psicologia. E aí tá onde chegou hoje? Me apaixonei, larguei uma autopeça com 13 funcionários, certo?
E quando eu falava para meus professores que eu ia ver de psicologia, eles falavam, você é louco, rapaz. Você tem uma autopeça, vai ver de psicologia? Eu falei, vou. E hoje, graças a Deus, deu sou certo. bem sucedido na minha Ah lá, profissão. olha, a gente já tem um bom exemplo aqui do nosso convidado, do nosso tema de hoje, viu? Daqui a pouco eu vou querer saber se sempre é tempo de mudar, quando é tempo de mudar. Mas vamos acompanhar uma história agora, é do Luiz Henrique dos Santos. Ele vai contar pra gente a experiência onde ele resolveu mudar de profissão no período da faculdade. Vamos acompanhar. As pessoas perguntavam o que eu queria fazer de faculdade. E eu fiquei na dúvida também, entre tantas opções, entre tanta coisa, não tinha muita experiência, passei a vida inteira na mesma escola, tinha 17 anos de idade, e eu me empolguei com alguma carreira na área médica. Então, tinha algumas pessoas já na família, na área. Na época, eu namorava com uma garota que queria fazer uma faculdade na área de saúde também, e aquilo acabou me incentivando, acabou me estimulando para que fizesse. E eu prestei vestibular para odontologia. E eu passei no vestibular para odontologia na primeira tentativa, passei em 2, 3 lugares diferentes e aquilo me deixou muito empolgado, você imagina, né? Então, adolescente, saindo do ensino médio e já tendo a oportunidade de entrar em boas faculdades, logo de cara, aquilo na verdade talvez tenha sido muito bom por um lado e talvez tenha sido muito ruim por outro lado, que não deu tempo de pensar calmamente nas coisas, foi um turbilhão. Mas eu pensei, falei, não, acho que foi o primeiro ano, né? O primeiro ano da faculdade ele sempre é mais teórico, você não entra muito na área que você quer. E eu fui fazer, falei, não, vamos lá para o segundo ano. Aí eu terminei o segundo ano, então 1 ano depois disso eu parei para fazer uma análise de vida. E eu falei, puxa, eu gostei mais do primeiro ano do que do segundo, ainda por cima. Eu morri de medo de contar para alguém que eu não estava gostando do curso, porque era uma expectativa muito grande de todo mundo. Então, a família, aquela coisa do moleque que sai do ensino médio, já vai para uma boa faculdade, fazia numa boa universidade. Meus pais falavam com orgulho, os antigos professores, assim, não, quando você se formar... onde vai ser seu consultório, onde vai ser... Então eu fiquei morrendo de medo. E naquele momento não era decisão nenhuma, eu não tinha pensado em parar a faculdade. Eu só tive aquela sensação, eu falei, olha, não estou gostando do que eu estou fazendo. Mas eu fiquei quieto, não dividi isso com ninguém, durante 1 ano e pouco, mais ou menos. Eu estudei odontologia até o último semestre. Contar para as pessoas que eu ia largar o odonto no último ano, numa faculdade pública, para começar a publicidade do zero. Minha família sempre me apoiou muito, assim, mesmo quando eles achavam que as minhas atitudes estavam um pouco imaturas, que eu deveria pensar mais, ainda assim as palavras eram de apoio. Então, principalmente meus pais, eles são professores, sempre valorizaram muito a educação, então eles tinham essa preocupação, que eu não parasse de estudar. Então eles apoiaram, apesar de ser um susto, porque eles tinham idealizado, como eu falei, eles tinham idealizado, né, o dentista formado, alguma coisa assim. Não, a gente tinha certeza, era uma questão de tempo, você não tem cara de dentista, você tem muito mais cara de publicitário, tá. Eu passei a ser alguma coisa pitoresca, sabe? Tá vendo o cara que tá largando odonto no 4º ano, então era uma curiosidade onde eu ia. Você não pode, você vai cometer um erro muito grande, não faça isso. E assim, eu tenho certeza que as pessoas diziam isso por querer meu bem. Mas foi o grupo que eu acabei desagradando, né? Entre eles, pessoas próximas que acabaram se decepcionando um pouco. E aí o meu pai me aconselhou. Aí eu parei para ouvir meu pai mesmo, assim. Ele me deu um conselho enfático. Ele falou, se você vai fazer, já que você vai fazer isso, acho que você tem tempo na vida ainda para fazer, acho que você está tomando uma decisão que vai te trazer felicidade na vida, alegria, você vai estar mais... Mas tome uma decisão bastante ponderada. Essa não vai ser uma boa faculdade para você fazer. Procure uma escola de qualidade, que seja bem reputada no mercado. A gente vai fazer um esforço adicional, você trabalha um pouco, eu ajudo um pouco e procure uma boa faculdade para fazer. Porque essas você vai acabar passando aí vários anos e não vai conseguir fazer por conta das greves. E é verdade, o pessoal que estava comigo naquela primeira turma, que eu consegui a transferência, acabou se formando quase 3 anos depois que eu me formei. Foi a hora que eu falei, será? Porque isso implicaria no quê? Eu não tinha ainda, eu tinha moralmente abandonado a carreira de odontologia, mas eu ainda não tinha ido na universidade e cancelado a minha matrícula. Eu não tinha feito ainda a matrícula na faculdade de propaganda que eu queria fazer. Então aquele foi um momento assim, olha cara, você vai botar uma pedra em cima de odonto e vai começar uma nova carreira. Tudo que era plano agora é realidade. Naquele momento me bateu uma dúvida. E eu também não tinha muito com quem dividir, né? Assim, eu falei, puxa, eu movimentei todo mundo para fazer isso, agora eu não posso, né, voltar atrás. No fim da história, na última linha, eles não queriam um filho dentista, eles queriam um filho feliz.
Eles não queriam um filho publicitário, eles queriam um filho realizado com o que estava fazendo. Eu senti isso dos meus pais. O que eu não conseguia imaginar era passar 35 anos da minha vida, 40 anos da minha vida, trabalhando numa coisa que não me dava prazer. Foi esse assim, um impulso final para eu trocar, porque todo o resto eram dúvidas, eram medos, eram ansiedade, se eu trocava, se eu não trocava, se eu parava, se eu só parava, se eu faria outra coisa. Mas quando eu pensei, não na faculdade, eu pensei no resto da minha vida, eu falei, eu não posso fazer isso. Não vai ser justo com os meus pais estão me ajudando, não vai ser justo comigo. E eu não seria justo também com Deus, que estava me dando uma oportunidade fantástica de eu poder escolher. Então não era por necessidade que eu estava fazendo aquilo, por escolha. Gente, quantas pessoas têm esse privilégio de poder escolher ainda? Então eu tenho que ser muito grato por essa possibilidade. Pensa, é na sua vida depois da faculdade. E aí ninguém merece, e esse não é o plano de ninguém, não é o plano de Deus para as pessoas, que seja infeliz fazendo o que faz todos os dias. A gente passa 60%, 70% do nosso tempo útil durante a semana, por exemplo, trabalhando em alguma coisa. Você imagina levantar, claro, todo mundo tem um problema ou outro no trabalho, no emprego, no seu próprio negócio, alguma coisa que desagrada, mas você imagina ter que levantar e pensar assim, olha, eu estou indo para um lugar que eu não gosto de ir, trabalhar numa coisa que eu não gosto de trabalhar. Durante 1, 2, 5, 10, 20 anos. E agora eu vou dizer como alguém que foi amparado pela família também. Mas é muito importante a gente lembrar, e aí eu estou falando agora para as famílias, estou falando para os pais, que todo esse nosso esforço, e eu sou pai hoje, depois de tudo isso, são criancinhas ainda, não estão na faculdade, mas um dia vão chegar. E todo o esforço que a gente faz é em prol da felicidade dos filhos. Eu tenho certeza disso. A gente quer ver as pessoas felizes, realizar os nossos filhos felizes, realizados. Num momento como esse de dúvida, o que a gente mais precisa da família é, primeiro, sentir de maneira clara que as pessoas se preocupam com a gente, que se preocupam com a nossa felicidade, com a nossa realização, com o nosso futuro como pessoas. Essa é a preocupação que tem que ficar clara, não é a preocupação se já custou tanto a faculdade. Claro que isso é um ponto difícil também, tem que entrar na ponderação para se tomar uma decisão final, mas não pode ser isso o mais importante. Não pode ser o mais importante, mas está tudo pronto para a sua carreira, seu tio já está te esperando para dar emprego, você já está fazendo estágio na área, tudo isso pode ser considerado na decisão, mas não é o mais importante. O mais importante é a felicidade que a gente vai ter, o senso de realização para o resto da vida. É assim que a gente vai multiplicar para outras pessoas a nossa alegria, a nossa disposição para o trabalho, a nossa disposição em fazer coisas boas, a nossa futura família vai ser beneficiada disso, os nossos futuros amigos, depois que a gente toma uma decisão como essa, e até a família que está acompanhando tudo isso também. Então imagina depois de um tempo, pais no futuro olharem e pensarem o seguinte, a gente deveria ter apoiado, porque hoje a gente está vendo um filho triste no que está fazendo. Em contrapartida ou em contraposição de pais que olhem, olha, foi uma barra, foi uma decisão muito difícil, afetou toda a família, mas olha que gostoso hoje, ver realizado, crescendo na profissão. Crescendo não significa dinheiro, significa assim, estou fazendo o que eu gosto, me realizo fazendo, eu tenho orgulho de mostrar, posso ajudar pessoas com o que eu faço, isso é muito mais importante. Então, esse momento de apoio não é o apoio incondicional, irrestrito e impensado. É um apoio pensado no futuro. Obrigado, Luiz Henrique. Um abraço para você, viu? Então, olha, Luiz Henrique, ainda na faculdade, resolveu fazer a mudança de profissão. Agora, ele estava ali quase terminando o curso, né? Não dá ali um pouquinho de medo ou um pouquinho até de... pensamentos de arrependimento, mas quanto tempo eu investi estudando, quanto dinheiro eu investi nessa faculdade, e para uma coisa que não tem nada a ver, né? O Luiz Henrique estava fazendo odontologia e foi virar publicitário. Perfeito. A não ser que ele faça uma campanha sobre saúde bucal, ele não vai aproveitar muito desse conteúdo. Se eu pudesse dar um conselho na época, eu falaria para ele, termina. É mesmo? Porque é mais um diploma que você tem, não sabemos o dia de amanhã. E o conhecimento, como eu já falei, é uma bagagem que ela é leve. Então, o ideal é que ele deveria terminar. Agora, eu penso o seguinte, você está indo numa estrada e você percebeu que você está indo no sentido oposto para onde você deseja. Acelerar, resolve? Não. Não importa o quanto você já andou, é hora de parar e fazer o retorno, e buscar o caminho certo. E eu vejo isso, é muito comum, às vezes a pessoa no finzinho da faculdade... Porque quando você entra no início da faculdade, qual é o seu objetivo? É passar de ano.
é só esse. Quando eu estou chegando no fim, a coisa muda. E aí eu tenho um mercado me esperando, eu vou ter uma cobrança agora você é dentista, agora você é obrigado a dar resultado. E aí é um momento que muitas vezes você se apavora e fala, peraí, deixa eu parar que ainda dá tempo. E tem uma questão também, na volta do intervalo, eu quero conversar isso com você, Agostinho, que é assim, a pessoa ela termina a faculdade e tem todo um mundo dos sonhos que ela foi incutindo quando ela saiu da faculdade. Quando ela tem o choque com o mercado de trabalho, ela pode pensar que escolheu a profissão errada, né? Com certeza. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre isso. Intervalo é rapidinho, não sai daí. A gente volta já falando hoje sobre mudanças.